Olá, meus irmãos, quem fala aqui é o Padre Beto Badiani e nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas capítulo 14, versículos de 1 a 6. E o Evangelho nos diz que Jesus foi na casa de um fariseu e, estando em sua casa, e diante deles observaram que Jesus toca em um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. E assim, meus irmãos, nós vemos os julgamentos do Evangelho de hoje. Curar em dia de sábado. E diante da lei judaica, que não permitia se fazer praticamente nada aos sábados, nós podemos meditar o que Jesus quer nos ensinar no Evangelho. Continuando escutando essas últimas palavras de Jesus, nós devemos aprender a sua lição. Hoje Jesus quer nos lembrar que o ser humano é mais sagrado e mais importante do que qualquer lei, mesmo que não pareça. Quem é filho de Deus torna a sua vida um exemplo de Cristo. Então o Evangelho fala que Jesus, em dia de sábado, foi comer na casa de um fariseu. Era sábado, o Shabá. Sábado era o dia em que o povo eleito comemorava os grandes benefícios de Deus à criação. Se comemorava a libertação da escravidão, era o dia do qual o Senhor abençoava acima de tudo os outros dias da semana. Era o dia do reconhecimento de Deus que santificava os povos. No sábado, os judeus costumavam comer festivamente. E nesse sábado, os judeus costumavam convidar pessoas para estarem em suas casas fazendo essas refeições. Durante este tipo de refeição, costumavam aparecer algumas pessoas sem serem convidadas para ver os convidados de honra. E diante de Jesus havia esse hidrópico. O que Lucas quer nos ensinar no Evangelho? Para os fariseus e escribas, qualquer doença era fruto do pecado cometido e, consequentemente, era um castigo dado por Deus. E a causa da hidropsia, segundo eles, era a luxúria. Em vez de se concentrar na refeição, os fariseus e os escribas ficaram olhando para Jesus e o hidrópico para observar o que Jesus iria fazer. Então, qual é a posição de Jesus diante do necessitado? Ele quer ajudar, ele quer curar, mesmo sendo proibido pelo sábado. Mas antes de curá-lo, Jesus lança uma pergunta, e é uma pergunta fundamental. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Se alguém de vós tem um filho, um boi, um animal, que cai num poço, não o tira logo mesmo que em dia de sábado? Então trata-se de uma nova maneira de conhecer e de conceber o descanso do sábado, ou no caso nosso católicos, como domingo. Com essa afirmação, Jesus quer dizer aos fariseus e aos escribas e a todos os que estão ali, que a nós que o sábado ou domingo é o dia da benevolência divina, é o dia da redenção, é o dia da libertação, é o dia da misericórdia para os pobres e excluídos. Interessante no Evangelho que nós temos atitudes voltadas para os que estão próximos a nós, mas mesmo que estejamos diante de um irmão necessitado, não o tratamos realmente como irmão. Portanto, meus irmãos, o homem hidrópico foi curado, foi libertado por Jesus, mas o que mais Jesus queria curar naquele momento, além da hidropsia, era a hipocrisia.
A cura é um sinal bastante evidente que Deus está conosco, está com Jesus. Jesus age em virtude do poder de Deus. Se curar o doente fosse proibido por Deus no sábado, o homem não teria sido libertado. O que Deus pensa é que o ser humano é a primeira obra-prima dele e que a obra-prima foi feita para ser restaurada. Quando nós vemos o Salmo nos diz: ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Quando contemplamos o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que fixastes. Que é o homem, digo-me então, para pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles? Então, meus irmãos, Jesus põe o ser humano acima de qualquer lei. E Deus põe o ser humano acima de qualquer lei. Que hoje nós curemos a nossa hipocrisia e nos voltemos para Deus e para os nossos irmãos. Que as atitudes de Jesus, de misericórdia, sejam as mesmas atitudes que devem ocupar a nossa vida em todos os sentidos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.